Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês, todos os que participam desta live e os seus respectivos entes queridos, familiares, vizinhos, amigos, inimigos, adversários, todos. Que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês, para que o nome do Senhor Jesus realmente venha a ser santificado aqui na terra através de vocês. Para que então o reino de Deus venha se estender por esse mundo afora através de vocês. Para que então, finalmente, a vontade de Deus seja feita através de vocês por toda a terra. Onde quer que você estiver, a vontade dele seja feita na terra, na sua vida, como ela é feita lá no céu. Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha trazer cura, a saúde física, venha trazer a saúde espiritual, que é o pão nosso de cada dia. O pão nosso que Jesus pede e nos ensina a pedir ao Pai é esse, é que a gente tenha a saúde física e saúde espiritual, sobretudo, para que possamos santificar o seu santo nome aqui na terra, porque o nome de Jesus, lá nos céus, é santificado, é honrado. Tudo que existe nos céus diz santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santificado lá. Mas aqui na terra, não. Aqui na terra, poucos o têm santificado o seu nome, porque isso requer caráter, verdade, hombridade, sinceridade, honestidade. Requer que a pessoa venha vivenciar a fé cristã de acordo com as Sagradas Escrituras. Isso é que santifica o nome do Senhor Jesus. Santifica o nome do Senhor Jesus não é dizendo, Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, aleluia, cantando, dançando. Não. O que santifica o nome do Senhor Jesus envolve um coração aberto, puro, sincero, transparente, limpo, para que ele tenha o seu nome santificado em nossas vidas. Falar nisso, nós lemos ontem que, lá em 1 Pedro, capítulo 6, versículo 5, a partir do versículo 6, diz que humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, quer dizer, Deus venha vos exaltar. Bem, você sabe que para a pessoa se humilhar, ela tem que ser humilde, né? A humilhação vem do quê? Da humildade. Humildade. Quando a pessoa é humilde, ela está sempre sendo humilhada perante Deus. Ela sempre está no estado de humildade. E isso agrada a Deus, porque nós não somos nada. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos nada mais, nada menos do que vermes. Voltamos ao pó quando partimos dessa terra. Então, por que achar-nos alguma coisa nesta vida? Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda majestade.
Só o Senhor é Deus e é Pai. Pai daqueles que são humildes, Pai daqueles que se humilham diante dele. Estes, Deus, tem como filhos. Veja só, ele disse, lançando sobre ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade. Isso é fé. Isso é fé. Oh, meu Deus, coloco aqui todas as minhas ansiedades. Coloco nas tuas mãos, coloco no teu altar as minhas ansiedades. Às vezes a pessoa, ela coloca as suas ofertas no altar, seus dízimos no altar, mas não coloca as suas ansiedades. Então, o que acontece? Ela é abençoada economicamente, mas espiritualmente ela continua vazia. Isso é um problema grave. Não adianta você ter tudo deste mundo, desta vida, mas dentro de você está vazio. É ou não é? É o problema das pessoas. Tem o mundo aos seus pés, mas dentro delas há um vazio. Aliás, por falar nisso, interessante, nesta quarta-feira, nós teremos a oração para as pessoas que têm e carregam um vazio na alma. Elas são cristãs, elas confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas dentro delas há um vazio. O vazio que as pessoas carregam dentro de si, por esse mundo afora, é justamente da forma de Deus, do Espírito de Deus. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é completa. O vazio acaba, definitivamente. Ela não tem que pagar nada, é de graça. Nada, zero. Mas elas têm que abrir mão de seus orgulhos, da sua prepotência, da sua arrogância. Elas têm que abrir mão do que está dentro delas, elas têm que se esvaziar, tirar o que não presta, que está lá no fundo da alma dela, e só a pessoa sabe o que há dentro dela. E Deus revela, Deus mostra. Ele aponta, olha, isso aí está errado. Então a pessoa tem que se consertar com Deus, tirar aquele lixo de amarguras, ressentimentos, mágoas, não consegue perdoar, enfim. Minha amiga e meu caro amigo, enquanto a pessoa tiver um lixo dentro de si, um passado que ela fica remoendo dentro dela, talvez o passado dos pecados que vivenciou no passado. Talvez o pior dos pecados é a pessoa carregar, creio eu, é carregar mágoas, ressentimentos e não perdoar as pessoas que lhes causaram mal. Esse é um mal que tem que ser removido para que o Espírito Santo possa finalmente entrar dentro dela. A pessoa não pode receber o Espírito Santo enquanto tiver lixo dentro dela. Por exemplo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo quando eu tinha 19 anos de idade. Então, eu era jovem. Eu vivia para o trabalho, estudando, para casa, ajudava em casa, enfim. Eu vivia a minha vida, eu não tinha muita coisa aos meus olhos que necessitasse de um Salvador, mas naquele dia o Espírito Santo me convenceu do quão grande era o meu pecado.
um enorme pecado. Eu lembro que eu tinha ressentimento contra minha irmã, eu não falava com ela há mais de um ano, enfim, coisas dessa natureza. Mas eu tive que me esvaziar. Era mais fácil. Era mais fácil por quê? Porque eu tinha pouco lixo dentro de mim por causa da minha pouca idade. Eu sei que não importa para Deus se você tem pouca idade, se você tem muita idade, você tem uma idade avançada. Mas, seja como fosse, qualquer que seja a quantidade de lixo que você tem carregado dentro do seu coração, isso impede você de receber o Espírito Santo. Você tem que se livrar desse lixo. Você tem que se livrar. Por isso, o apóstolo diz assim: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Humilhai-vos. Reconhecei. Reconheça. Ah, mas poxa, Senhor, eu sou uma pessoa que faço caridade, eu sou obreiro, eu sou uma pessoa que ajudo na tua obra. Sim, você faz o que é fácil fazer. É fácil fazer isso. É fácil você ajudar o próximo. O difícil é arrancar de dentro da sua alma aquilo que você carrega. Por exemplo, mágoas, rancores. E por isso a sua vida continua amarga. Amarga, mas amarga mesmo. Você não me leva a mal, mas eu não posso aqui ficar costurando veste de santo, nada disso. Nós estamos aqui para falar, profetizar a palavra de Deus, para que aqueles que têm ouvidos para ela, para a palavra, sejam despertados e venham se livrar desse mal. Porque adianta você apresentar uma oferta, digamos assim, substancial no altar, enquanto o seu coração continua cheio de mágoa? Não adianta. Então não adianta você ofertar o que é físico para Deus, mesmo que seja trabalhos. Nós temos no nosso meio pastores, homens de Deus, até bispos. Provavelmente, eu não sei quem, mas eu sei que tem. Com certeza tem. Pessoas que são aparentemente dedicadas à obra. Vivem para servir a Deus. Não fazem outra coisa. Mas o que adianta servir a Deus com as mãos e o coração está cheio de ressentimentos, de mágoas? O difícil é para as pessoas, penso eu, para as pessoas mais velhas se humilharem. Quando a pessoa é mais jovem, é simples. Mas quando a pessoa é mais velha, vivida, experiente, é ou não é? Dá licença aqui. Essas pessoas mais experientes, elas acham isso, acham aquilo. Eu não penso assim, eu acho que é assim. Deixa os seus achismos de lado e humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, e Ele vai exaltá-la, vai exaltá-lo, minha amiga. É o que está prometido, é o que está escrito, é o que está determinado, e ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar o que está escrito. Você sabia disso? Talvez não soubesse, mas o que está escrito está determinado. Nem Deus pode remover. Nem Deus, porque foi Ele que falou. E Ele disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então não tem jeito. E foi por isso que Jesus disse: está escrito, nem só de pão o homem viverá,
Então eu assumo o que está escrito e deixo a minha fome para lá, porque Deus vai suprir a minha necessidade. Quando há um escrito nas Sagradas Escrituras, se você não obedecer, você vai sofrer e não há quem possa te salvar, porque você não quer obedecer, você não quer se submeter. A palavra de Deus é verdade, é verdadeira. Deus é verdade, Deus é palavra, Deus é espírito, Deus é o verbo vivo, Deus é a palavra viva, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a pessoa assume a fé nesta palavra, é impossível não dar certo para ela, é impossível ela ser fracassada, é impossível ela ser depressiva, é impossível ela ser vazia, é impossível ela viver com ansiedade, é impossível ela ser infeliz, porque ela vive a palavra de Deus. E a palavra de Deus, que é a voz de Deus, é poderosa até mesmo ao ponto de separar as labaredas. Minha amiga e meu amigo, esta é a fé que faz a diferença na vida da gente. Às vezes, a pessoa faz obras, prega o evangelho, eu tenho visto com os meus próprios olhos, pessoas que outrora foram ícones na pregação do evangelho, arrastavam multidões, traziam multidões, e essas multidões eram curadas, libertas, milagres extraordinários. Mas com o tempo, que é o Senhor da razão, aqueles ícones do evangelho, grandes pregadores, homens e mulheres de fé, foram desaparecendo, caíram. Por quê? Porque criam que as obras deles justificavam um coração amargurado. Não dá, é impossível. Não adianta você fazer obras, não adianta eu fazer obras, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma por causa de ressentimentos, de amarguras, enfim, de coração endurecido. Essa é a realidade. Amiga e amigo, eu sei que nós estamos falando, e eu tenho certeza que o Espírito Santo está despertando agora, nesse momento, muitas pessoas que pensam ou pensavam até aqui que as obras justificavam as suas vidas amarguradas ou as suas amarguras. Achavam-se juízes ao ponto de julgar os outros e achar que eles tinham que ser condenados, enquanto a si mesmo estavam amontoando brasas contra a sua própria alma, porque pensavam que as obras são capazes de justificar o nosso comportamento de amargura, de sentimentos ruins contra outras pessoas. Minha amiga, meu amigo, isso não acontece mesmo. Não acontece mesmo. Não acontece. Você lembra que Jesus, só para a gente situar, Jesus, presta atenção, Jesus chamou Judas Iscariote para ser um dos apóstolos. Jesus sabia que ele era o traidor. Jesus o manteve consigo 3 anos e meio, até o último momento em que Judas veio, deu-lhe um beijo
E Jesus disse, amigo. Jesus chamou Judas de amigo, porque Jesus amava Judas, mas Judas não fazia o mesmo para com ele. Amigo, com um beijo traíste o filho do homem. Ora, minha amiga, meu amigo, Jesus assim perdoou. Ele perdoou Judas, mas Judas não aceitou aquele perdão. Ele se manteve naquele pecado. Por isso, ele teve remorsos, muitos remorsos. E por causa dos seus remorsos, ele se matou e foi para o inferno. Essa é a realidade. Remorso não resolve o problema da pessoa. Tem que haver arrependimento. Tem que haver humilhação. Eu preciso de perdão. Se eu preciso de perdão de Deus, diariamente, a cada segundo da minha vida, a cada momento da minha vida, eu preciso do perdão, da misericórdia de Deus. Porque eu sou homem, sujeito a falhas, fraquezas, pecados, erros. Porém, o que faz a gente se manter nessa fé é que, Deus, perdoa-me. Perdoa os nossos pecados. Toda noite, todo dia pela manhã. Seja pela manhã, seja à noite. Meu Deus, me perdoe. Me perdoe. Guarda a minha alma de não pecar contra ti. Perdoa-me. Foi a oração de Jesus. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Em outras palavras, se eu não perdoo aos meus devedores, aos que me ofenderam, aos que me humilharam, me envergonharam, aos que me traíram, se eu não os perdoo, tampouco eu serei perdoado. E eu não sou burro de não querer perdoá-los. Não, eu perdoo. Eu peço a Deus, tem misericórdia deles, que eles sejam perdoados. Todos eles sejam perdoados, que eles sejam salvos. Eu quero o melhor para eles. O que o Senhor me tem dado, dá para eles também. Porque, fazendo assim, eu preservo a minha salvação. Eu mantenho a minha salvação em dia. Então não adianta você, amiga e amigo, fazer a obra de Deus, usar a fé para curar os outros, libertar as pessoas, fazer milagres, maravilhas, chamar a atenção, mas dentro de você carregar ressentimentos. E é isso que tem acontecido muito, infelizmente. Às vezes a pessoa acha que ela merece até ser um pouquinho de juiz e julgar o seu semelhante, e julgá-lo assim assado. Mas nós não somos juízes, nós não somos senhores, nós somos servos. E para sermos servos, para servirmos a Deus, nós temos que nascer de Deus. Não é qualquer um que pode servir a Deus, não. Só podem servir a Deus os que verdadeiramente nasceram da água e do Espírito Santo. Mas para nascer da água e do Espírito Santo, a pessoa tem que reconhecer os seus pecados. Eu errei, eu pequei, tem misericórdia de mim. Então, muitas pessoas querem o Espírito Santo. Nós vamos fazer uma vigília de pijama novamente, às 3h. Nós vamos preparar para isso. Porque eu não quero fazer uma vigília por fazer. Eu quero fazer quando o Espírito Santo nos tocar. Quando ele der sinal para isso. Quando ele der sinal, você pode ter certeza que nós vamos fazer a vigília das 3h. Então aguarde. Quando nós anunciarmos essa vigília, vai ser pelo Espírito, não pela carne. Então, amiga e amigo, livre-se dos seus pensamentos maus.
livre-se de tudo que é errado, livre-se especialmente do lixo que você carrega dentro do seu coração. Porque o dia que o seu coração estiver limpo, o Espírito Santo vai descer sobre você com vigília ou sem vigília. Essa é a realidade. Ele só depende de um coração disponível, aberto para recebê-lo. Ou não é? Você acha que Jesus veio ao mundo, deu a vida por ele para lavar os nossos pecados, carregar com os nossos pecados, limpar a nossa mente e coração de toda amargura e para que nós possamos ou pudéssemos receber o Espírito dele? Você acha que ele aceita que o coração ainda tem alguma mágoa, algum cisquinho, por menor que seja? Não. A gente tem que estar limpo. E a limpeza vem quando a pessoa se converte, se arrepende. Quando ela se arrepende, é batizada nas águas. Quer dizer, batismo nas águas significa a pessoa morrer para esse mundo. Morrer para esse mundo. Assim como uma pessoa que passa para a eternidade é sepultada, ela é separada desse mundo, também o batismo nas águas separa a pessoa deste mundo. Separa literalmente a pessoa deste mundo. E de forma que ela seja livre para servir a Deus. Então, prepare-se para receber o Espírito Santo. Ou prepare-se para o dia que nós vamos ter a oração às 3 horas da madrugada, a oração ou a vigília do jejum de pijama. Jejum de pijama é a vigília que a pessoa participa de pijama na sua própria casa, ou qualquer que seja o lugar onde ela estiver, ela participa, todos podem participar. Então, nós vamos esperar o Espírito Santo dar a dica, dar o sinal para que nós venhamos proceder, ter a vigília de pijama outra vez. Mas como é possível uma pessoa ser honrada por Deus, receber o Espírito Santo? Porque quando se recebe o Espírito de Deus, a pessoa é honrada, é escolhida por Deus. É escolhida por Deus. Isso é uma honra sem preço, inestimável, uma coisa impressionante, grandiosa. Como que uma pessoa pode ser escolhida por Deus se ela carrega dentro de si mágoa contra outras pessoas? Ah, mas fulana me fez mal. Não interessa. Ela fez mal para você e por isso você guardou mágoa. Imagine se Jesus guardasse mágoa do que nós temos feito de mal para ele. Imagine. Quem se salvaria? Então, minha amiga, meu amigo, todos nós somos errados. Quando nós perdoamos os outros, nós também abrimos a porta para sermos perdoados por Deus também. Quando nós perdoamos, nós somos perdoados. Se nós não perdoamos, tampouco seremos perdoados e continuaremos longe do plano de Deus. Então, humilhe-se, minha amiga, meu amigo. Humilhe-se diante da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo, você seja honrada, exaltada pelo próprio Deus. Lance sobre ele, o Senhor Jesus, a sua ansiedade. Não fique ansiosa para receber o Espírito Santo, que isso não vai ajudar em nada. Nada, absolutamente. As nossas ansiedades nós temos que lançar sobre Jesus, porque ele tem cuidado de nós. Está escrito aqui, ele tem cuidado de vós. E diz mais, sede sóbrios e vigiai.
Sabe o que significa ser sóbrio? Significa ser simples. Pessoa sóbria é uma pessoa humilde, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa discreta. É isso que significa ser sóbrio, especialmente. Mas a humildade, seja humilde, reconheça que o seu erro está aqui dentro de você. Não culpe o pastor, não culpe a igreja, não culpe ninguém, não culpe terceiros, culpe a si próprio de ser teimosa ou teimoso de carregar ressentimentos contra quem quer que seja. Se você quer, preste atenção, se você quer vingança contra a pessoa que te fez mal, você quer vingá-lo, essa pessoa quer vingança, ore por ela. Sabe o que vai acontecer? Ela vai ser convencida pelo Espírito Santo, vai se converter e ela vai vir pedir perdão para você. Olha, eu reconheço que eu errei, tal. Que é o que tem acontecido conosco. Quantas pessoas têm falado, ó bispo, puxa, quem diria o que eu falava mal do senhor, da Igreja Universal, achava que o senhor era isso, aquilo, outro, e na hora do aperto, na hora da amargura, na hora que eu cheguei no fundo do poço, eu tive um encontro com Deus aonde? Na Igreja Universal. Ó, bispo, me perdoe. Claro. Nem precisa pedir perdão para mim, porque todos já estão perdoados, porque eu não sou burro. Se eu não perdoo, eu não posso ser perdoado, porque essa é a oração que eu faço todo santo dia, pela manhã e à noite. Meu Pai, perdoa os meus pecados, como eu tenho perdoado aos meus devedores. E eu quero mesmo, eu perdoo mesmo, por livre e espontânea vontade, graças a Deus, aleluia. E Deus nos tem dado o espírito de perdão. Então, amiga e amigo, se você quer ter o espírito de perdão, primeiro você tem que perdoar. O Espírito Santo é o espírito de perdão, é o espírito da paz, é o espírito da vida. Tá bom? Então, você sabe que, às vezes, o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Essa que é a realidade. Às vezes a própria pessoa é a maior inimiga dela. E ela não consegue enxergar isso. Ela não consegue ver isso. E por ser a maior inimiga dela, o diabo vê uma fraqueza nela. Ela é fraca, ela é débil. E por isso fácil de ser tragada pelo leão. E Jesus não pode fazer nada, porque ele deu todas as ferramentas para a gente se defender. Ele nos deu nos tem dado o seu Santo Espírito para que nós tenhamos fé, coragem, força para enfrentarmos o leão e vencermos. Mas, se a gente não obedece à palavra dele, o que ele pode fazer? Não é verdade? Deus abençoe a todos vocês e que o Espírito Santo venha clarear essa mensagem para aqueles que ainda não entenderam. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Nesta quarta-feira, não se esqueça, nós teremos um clamor pelas almas, o grito da alma. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém.